Janeiro. Alô, Brasil. Alô, mundo inteiro. Minha gente querida, estamos iniciando o programa, agradecendo cada vez mais a audiência. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E olha, um abraço grande a todos vocês que estão em sintonia. O Marco Silva, lá dos Estados Unidos, perguntando se vai ter o programa. Já está tendo, Marco. Um abraço, estou sentindo a sua falta. Abraço grande também para a Tônia Elizabeth, lá em Miami. O Marco fica ali em Austin, no Texas. Eu quero mandar um abraço também para o nosso querido Jorge Trigo, um dos mais promissores intelectuais de Portugal, de Lisboa. Alô, Jorge Trigo. Um abraço para o Cláudio Perrone, que nesse momento está vendo a gente, a Patrícia Vasconcelos, tantos amigos que eu queria mandar abraço, mas o tempo é meio exíguo, né? Na medida do possível, ao longo dos vários programas, eu tenho apresentado esses abraços. Muito bem. Gente, hoje é um programa diferente, é um programa especial e eu particularmente estou botando muita fé no programa do dia de hoje. Quem você está vendo lá no cantinho é o monge Carlos Melo. O monge Carlos Melo é brasileiro, tem um currículo muito interessante que eu vou dizer já para você, e que é um monge budista, Ele vai estar aqui como nosso convidado. Quero agradecer ao Paulo Regis, que é publicitário, é um amor de pessoa, foi meu produtor há muitos anos atrás e que foi a pessoa que intermediou a vinda desse monge budista aqui no nosso programa. Ao lado dele, nós temos uma figura extremamente conhecida por vocês, que é o nosso querido Dr. Luiz Aibinder, um dos psicólogos mais importantes aqui do Rio de Janeiro, que vai me ajudar nesse conhecimento, nessa entrevista dessa figura exponencial que é, na verdade, o monge. O monge é autor, aliás, não só autor, é autor de palestras, bem como nos trouxe, depois até vou pedir um autógrafo, né? Nos trouxe aqui o livro As Leis do Sucesso, um guia espiritual para transformar suas esperanças em realidade. Que maravilha, né? É sempre importante. Se pronuncia Ryo-Okawa. Ryo-Okawa, autor com mais de 100 milhões de livros vendidos no mundo todo. Que maravilha, né? E ele representa aqui a Happy Science, né? A Ciência Feliz, uma publicação muito interessante. Ele vai dizer também das coisas que estão por acontecer aqui no Rio de Janeiro, onde existe, assim por assim dizer, também a representação da Happy Science. Mas vamos então mostrar para vocês, né? Primeiro vamos cumprimentar os nossos convidados. Como é um programa diferente, nós vamos focá-lo inteiramente no budismo, né? Muito bom dia, meu querido amigo. Eu posso chamá-lo assim, né? Porque toda pessoa que representa a melhora da sociedade pode e deve ser chamada de amigo, né? Então, monge Carlos Melo, muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigado a todos, a oportunidade que nos está sendo concedida. Certamente gostaria de poder contribuir para todo mundo ter um dia melhor hoje, com aprendizado um pouquinho sobre a nossa visão da espiritualidade. Que maravilha! E eu quero agradecer também o nosso querido amigo, psicólogo, que vocês conhecem desde as diversas emissoras, dono de um dos cursos mais importantes do Rio de Janeiro, né? Há mais de 30 anos, 20. Né? 20 anos já, né? 20 anos. Muito bem, o Dr. Luiz Aibinder, muito obrigado por ter vindo num dia que usualmente não é o seu. Eu que agradeço a oportunidade de conviver com o monge e hoje participar mais como entrevistador do que debatedor. Isso. Então, meus amigos, chegou a esse momento, vocês vão prestar atenção no monge, porque vamos falar dele. Ele é monge superior, formado e ordenado pela Happy Science International, no Japão. Formado em Ciência de Computação pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. MBA em Negócios Internacionais pelo IBMEC, em São Paulo. Trabalhou por 30 anos no Banco do Brasil, atuando vários anos como gerente adjunto de negócios internacionais. Posteriormente, atuou como gerente adjunto do Banco do Brasil em Tóquio, de 2002 a 2005.
Depois, como gerente e diretor da filial da Rede Globo de televisão no Japão e do jornal IPC no período de 2005 a 2008 e 2009 a 2018. Como monge da Rap Science, aí nesse período, como monge, atuou no Japão por 10 anos, retornando ao Brasil em 2010, passando a atuar como palestrante especialista em orientação, palestras, seminários e cursos nas áreas da espiritualidade, o poder da mente subconsciente, mente positiva, prosperidade, saúde, meditação e qualidade de vida nas unidades da Rap Science em Tóquio, São Paulo, Campinas, Sorocaba e atualmente no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, e a pergunta é inevitável, O que uma pessoa com tanta formação, não que o monge não tenha que ter, mas é uma formação específica e religiosa. Qual foi o momento da virada? Qual foi o momento em que um amigo disse, não, agora eu vou ser monge? Se a gente olhar para o lado particular da nossa vida, todos nós temos momentos de mudanças, Nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Nessa carreira profissional, eu era executivo, vivia no mercado de trabalho, executivo. A gente enfrenta muito estresse, muito cansaço. Então, desde jovem, desde que eu entrei no Banco do Brasil, com 17, 18 anos de idade, eu sempre procurei o lado da espiritualidade. Então, eu já fui espírita, fui católico, fui da Sete Noé, fui Rosa Cruz, fui buscando a espiritualidade, fui seguidor do Paramahansa Yogananda, mas todos visavam me complementar, porque o estresse que eu vivia no banco, era demais. Então eu ficava doente, tinha que fazer acupuntura, era um problema. Um momento da minha vida eu descobri que eu precisava meditar. Então foi quando eu comecei a procurar uma carreira muito mais voltada. E o budismo tinha muitas respostas nisso. Então eu já comecei a ter isso há quantos anos? Isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Depois, posteriormente... Nessa época o amigo tinha uns 10 anos de idade. Não, tinha 20 anos de idade. Pois não. Então, aí, posteriormente, quando eu fui para o Japão, eu enfrentei muitas dificuldades. Quando você sobe dentro do cargo executivo, você enfrenta muitas dificuldades. Diante dessas dificuldades, mas mesmo assim a vida fluiu bem. Consegui ter o lado espiritual. Profissionalmente, e ter o lado espiritual. Ter o lado espiritual. E chegou um momento em que eu enfrentei uma barreira muito grande na carreira profissional, decepções, muitas decepções, me fez procurar mais profundamente o lado espiritual. E eu já tinha uma estabilidade financeira. E lá no Japão, quando eu vivia lá, eu passei a fazer trabalhos voluntários para palestras. Como eu trabalhava na Globo, a Globo fazia diversos eventos nas cidades onde existiam brasileiros lá no Japão. Eu aproveitava essas oportunidades que eu viajava para fazer com que o trabalho fosse feito lá pelos funcionários da Globo na época. Lá chama-se IPC, uma filial. E lá eu aproveitava para fazer as palestras para as pessoas que queriam aprender um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre como superar as barreiras, dificuldades. Eu falava japonês também, falo fluentemente a língua japonesa. Então, eu passei a fazer palestras constantes lá. E isso chegou ao ouvido da Rap Science, a matriz, porque eu já segui, eu era um membro lá da Rap Science, encontrei lá, vinha seguindo esses ensinamentos. E eles passaram então a me abordar. Você não gostaria de ser palestrante nosso? Primeiro fez uma abordagem mais simples, mas chegou um momento que eles fizeram uma abordagem bem forte. Você não quer se tornar monge? Você, lá, Rap Science, nós temos exames mensais, anuais, que a pessoa pode fazer se ele quiser, não é obrigatório, mas ela pode fazer. E eu vinha prestando exames anuais. Eu tinha um resultado razoável, acima da média, tinha muito conhecimento, e estava fazendo muitas palestras, e eu tinha feito na época, agora não existe mais, um blog, passando esses ensinamentos. E tinha cerca de 100 mil acessos por mês. Nossa, e aquilo se tornou assim... algo atrativo lá no Japão, algo atrativo, e eles ficaram me convidando. Se torne monge, já que você nos segue,
você já tem todo o perfil, é um praticante, por que você não se torna um monge? Na época eu me recusei, porque, lógico, né, sendo executivo, você tem um ganho financeiro muito maior. Para ser monge, você tem que abrir mão de alguns privilégios, algumas coisas, né? Mas como eu tinha uma vida financeira estável, né? Então aquela ideia não foi uma ideia assim que eu acho que foi por acaso. Tem a espiritualidade trabalhando por trás disso, né? Então quando você tem uma missão assim cumprida, ela começa a surgir diante da gente. Começa a acontecer. Sua pergunta, Emília? Eu queria saber mais especificamente sobre o Zen budismo. Porque o budismo tem várias vertentes. Sim. E no Japão a vertente principal me parece que é o Zen. Eu leio o Zen budismo, muitas coisas eu não entendo, que me parecem intelectualmente desconexas, mas tem um sentido lá que eu não consigo apreender. É uma falha minha, não do Zen. Veja bem, né? Eu não sou um especialista para falar de todas as linhas, né? Porque eu sou um estudioso da minha vertente, que é a Rap Science, né? A Rap Tem Science, muitos seguidores no Japão? 20 milhões. 20 milhões. É bastante, né? Cerca de 20 milhões. O que prevalece no Japão é o Zen. Atualmente, atualmente a Rap Science é a maior instituição religiosa e espiritualista do Japão. Já é a maior e já está se expandindo pelo mundo todo. O Zen budismo, né, na verdade, tem aí ensinamentos de Bodhidharma, mas qual é o princípio do Zen budismo? Né? O princípio do Zen budismo, ele é a pessoa receber koans. Né? Koans são frases na qual você vai estudar qual é o conteúdo daquela frase e em meditação, em estado de meditação, você procurar encontrar, eles falam satori, né? Encontrar um grau de iluminação. Qual é a sua compreensão sobre aquela frase? Né? E visam aquietar o coração, né? E obter uma iluminação repentina a partir daquela frase em que a pessoa fica meditando. Muitas vezes você fica horas meditando sobre uma frase, mas pode não chegar a uma conclusão, mas aquilo entra no seu subconsciente e depois, no dia a dia, quando você está fazendo um trabalho ou outro, a resposta surge de repente. Mas o Zen budismo, ele também tem os que a gente chama de, eles falam em inglês, lauter, né, que é você se auto-punir, né, digamos assim, com xingos, né, tanto que no próprio Zen, né, você está meditando, tem lá um outro monge lá que vai lá ficar bem, vai bater lá com a taquara, né? Não é uma coisa dolorida, mas ela assusta, né? Porque você está dormindo, né? A pessoa deixou de meditar, né? E passou a dormir ali sentado, então ele vai lá acordar a pessoa. Mas o objetivo é que... Rap Science não bate. Não bate. Não bate. Essa é uma vantagem. Sei. Mas a Rap Science, ela trabalha muito mais com o mesmo sistema de koan, mas não obrigando a pessoa a ficar horas pensando naquilo. Na verdade, a iluminação ela é um processo, né? Um processo em que a pessoa vai desenvolvendo o seu conhecimento conforme ela vai se aprofundando nos estudos. Agora uma pergunta, de lá para cá, né, portanto, já tem 30 anos. Que eu sou membro, monge? Que eu sou monge há 11 anos, 10 anos. Há 11 anos. Desse momento para cá, deu para combinar essa situação de monge com a vida profissional ou a dedicação é integral? Não, a dedicação minha atual é integral. Né? No passado, eu tentei fazer essa combinação, mas fica difícil. Mas mesmo assim, a linha da Rap Science, né, como você pode ver, nós não estamos usando um roupão. Eu botei uma camisa laranja em homenagem ao monge. Nem estamos carecas, né? Aí as certo. pessoas perguntam, mas que monge é esse que não usa roupão, não é mais careca, né? Bom, a linha da Rap Science é uma linha espírita ou espiritualista do budismo. Que acredita na reencarnação. Que acredita na reencarnação. Na sobrevivência do espírito à morte do corpo. Por quê? Porque o fundador da Rap Science, o mestre Okawa, ele é a reencarnação de Buda Shakyamuni. Muitas pessoas têm dificuldades de acreditar nisso, mas de entender isso. Mas, além disso, ele detém qualidades de mediunidade, alta mediunidade. Então ele consegue receber espíritos, não espíritos comuns, mas espíritos elevados, de Jesus Cristo, de Confúcio, de outros seres mais elevados, e tem transmitido esses ensinamentos. Qual a idade desse mestre? Atualmente ele está com 62 anos. Novo. Bem Muito novo.
E é uma personalidade, deve ser muito forte, né? Muito Porque forte. para mim ele é uma criança, eu estou com 73, Isso. né? No bom sentido. Sabe quantos Quer livros dizer, o mestre já escreveu até hoje? 2020 livros. Meu Deus. 2020 livros. Não tem ninguém na face da Terra que tenha escrito. Que tenha escrito essa quantidade. Ele fez 3.000 sermões, 3.000 palestras abertas ao público. E ele é baseado em toque. Ele é baseado em toque, ele faz viagens pelo mundo de tempos em tempos, né? Mas ele vai pontualmente, né? Pontualmente, não é uma viagem constante, ele está mais em Tóquio e algumas unidades do Japão. Aí vem. Qual das 4 verdades é a mais impressionante para você? Bom, aí que está, né? Existe a verdade do budismo antigo e a verdade do budismo moderno, né? Dentro das 4 verdades do passado, né, que existe o nascimento, né, o envelhecimento, a doença e a morte. Esse é o budismo antigo. O budismo moderno, quer dizer, o budismo da Happy Science, ensina outro foco de verdade. De fato, a vida ela é transitória. Por ser transitória, né, a verdade de você nascer, você sofre. Ao envelhecer, você sofre. Ao envelhecer, você sofre. Ao você falecer, você sofre. Mas essas verdades mostram apenas a transitoriedade do mundo terreno. Isso não é uma coisa que o ser humano precisa ficar focando nisso. Aliás, a humanidade não está focando nisso. Então, o mestre tem transmitido uma nova verdade. Perspectiva Que ele diz o seguinte: tem 4 verdades que o ser humano precisa saber para se desenvolver. Nós chamamos de 4 corretos caminhos. Os 4 corretos caminhos é amor, sabedoria, reflexão e desenvolvimento. Todo ser humano, para crescer e se tornar alguém elevado no mundo espiritual, precisa aprender a amar, conhecer os estágios do amor, buscar sabedoria, não a sabedoria apenas mundana, mas a sabedoria espiritual. Precisa fazer reflexão para purificar seus pensamentos, seu coração, e obter a compreensão de quem é e que direção está seguindo. E o desenvolvimento, contribuir para a criação da sociedade. O Buda dava 8 caminhos corretos, né? Não, aquele na verdade não são os 8 corretos caminhos. Ele chamava assim de... chamava de 8 corretos caminhos, mas eram 8 formas de meditar, de fazer reflexão, né? Por exemplo, os 8 corretos caminhos búdicos, quando se fala assim, acaba se confundindo, mas o que são os 8 corretos caminhos? São métodos de você fazer reflexão para a purificação. Correta. Primeiro, eu vou explicar de forma bem fácil, né? O primeiro caminho, correta visão, tá? Ou seja, como você vê a vida? Você vê os lados positivos da vida ou o lado negativo da vida? Então você tem que ter uma correta visão. Para a sua vida corrigir, você tem que olhar o lado positivo das coisas e não o lado negativo das coisas. Segundo, uma vez que você vê, você pensa. Então, o segundo correto caminho é o correto pensamento. O correto pensamento é a mente atrai para si a mesma vibração do que ela emite. Então, se você tiver um correto pensamento, você vai atrair felicidade, prosperidade, bons resultados na sua vida. Se você tiver um pensamento incorreto, você vai atrair a mesma frequência de problemas. Uma vez que você pensa, aquilo é externizado por você, chamamos de correta fala ou correta expressão. A correta expressão é o seguinte: uma vez que você fala, a palavra tem poder. Tá? A palavra tem poder. Uma vez que ela entra no ouvido das outras pessoas, entra no coração das outras pessoas, você está criando... Tem vibração. Tem vibração, é o verbo. É o verbo. Então, isso. E aí acaba criando coisas. Como há miasmas em determinados locais, né? Regressos de palavras que podem ser bem proferidas ou mal proferidas. Exatamente. E aí, por isso, a pessoa tem que fazer a reflexão das suas palavras. Se as suas palavras melhoram o mundo ou pioram o mundo. Uma vez que você fala, tem o 4º correto caminho. Você fala, você começa a agir em função das suas palavras. Correta ação. A correta ação é o seguinte: as suas ações são construtivas ou as suas ações são destrutivas, ou elas são nulas. Se você tem uma ação nula, partindo do cristianismo, você
vai para o inferno, porque você recebeu dons e não usou os seus dons para beneficiar o mundo. Então, as suas ações são muito importantes, porque você precisa, para crescer como um ser espiritual, fazer boas ações. Então, a correta ação. Uma vez que você tem as ações, as suas ações definem quem você é. Então, meu quinto correto caminho, que chama-se correta vida. A correta vida é, se você tem uma vida exemplar, quando as pessoas olham você, eles veem a sua vida como exemplo a seguir, ou veem a sua vida como algo, não gosto daquela pessoa. Antimodelo. Então você se torna uma pessoa que é um exemplo, ou se torna uma pessoa que tem vícios, que tem hábitos, que as pessoas evitam você. Então, uma correta vida. Uma vez que você vive, aí já vem... até os 5 primeiros são fáceis de decorar, porque um está interligado com o outro. Agora, os próximos já são mais difíceis, são os outros 3. Tá? O 6º correto caminho chama-se correto esforço ou correta devoção. Aí já entra a parte da espiritualidade. Né? Então, ou seja, se você quiser não apenas purificar o seu coração, mas se tornar alguém mais elevado, você precisa seguir um caminho espiritual. Você costuma fazer reflexão, costuma meditar, costuma orar, costuma buscar um aprofundamento espiritual, isso pelo aspecto de vida espiritual. E o correto esforço é também no dia a dia. O que você faz para você melhorar como pessoa? Você busca aprender coisas novas, estudar, o que você faz? Então está dentro do correto esforço. Os últimos 2 são mais difíceis ainda de entender, mas é fácil de compreender. O próximo, o 7º correto caminho, é a correta visualização, ou mentalização, ou contemplação. Tem esses 3 nomes, né? Cada linha dá um nome diferente. Na Rabisai, nós chamamos de correta mentalização. A mente cria todas as coisas. Você atrai para a sua vida aquilo que você está vibrando. Então é muito importante você intencionalmente usar a sua mente para criar uma vida melhor, para criar um mundo melhor, para construir coisas. Então é importante você programar a sua vida, visualizar isso dentro da sua mente, para você manifestar isso no mundo exterior. E assim criar um reino búdico, ou seja, um mundo melhor, a utopia na Terra. E o 8º correto caminho chama-se correta meditação, ou correta concentração. Por quê? Porque sem concentração e meditação, nada disso é possível. Então, você tem que fazer concentração, meditação para se conhecer, o autoconhecimento, refletir sobre cada um desses caminhos, para que você possa sempre estar crescendo na questão de como ser espiritual, como ser humano. Como ser humano. Alguma pergunta aí, que você já completou? Como você vê, né, o seu ramo de budismo vê a afirmação do Buda que a principal causa de sofrimento é o apego? De fato, né? Esse é o principal ensinamento. Na verdade, o apego é contrário de amor. Né? Se vocês forem olhar, o apego é o contrário do amor. E muita gente acredita que desapego é desamor. Na verdade, não. Né? É o contrário. Na verdade, né? As palavras de Buda parecem às vezes cruéis, né? Porque Buda fala assim, se você quer ser feliz, não seja apegado nem às pessoas que você ama, nem às pessoas que você é casado, seus filhos, nem nada. Desapegue-se de tudo, porque lá no mundo espiritual, eles não são mais seus filhos, seus pais, suas esposas. Você vai nascer de novo e numa reencarnação você vai fazer trabalhos diferentes e posições diferentes. Então o apego terreno só traz sofrimento. Por que traz sofrimento? Vamos falar de apego. O que é um apego? Um apego são os seus desejos manifestados nas coisas materiais. Enquanto você não tem, então você fica com vontade de ter aquelas coisas. Isso faz com que você sofra, porque o apego faz com que você espere que as pessoas façam coisas para você. Toda vez que você espera que alguém faça algo para você, você vai se decepcionar. Por quê? Porque nem todo mundo vai fazer o que você quer. Então é aí que vem o sofrimento. O primeiro sofrimento é quando você espera que os outros façam as coisas. Os apegos materiais são sofrimentos, porque nada neste mundo é permanente. Tudo neste mundo é transitório. Se você apegar o seu status, a sua profissão, a sua família, na hora que eles saírem e forem embora, na hora que você perder seu status, na hora que você perder seu dinheiro, você vai sofrer. E se você sofre,
né, você não está feliz. Não estando feliz, você cria um resultado infeliz na sua vida. Esse seria o princípio da impermanência. Exatamente. Tudo nesse mundo é transitório, é impermanente, né? Ou seja, nada fica igual. Isso está dentro dos das 4 verdades lá, que é nascimento, né, envelhecimento, doença e morte. Mas o fato é que o apego é a causa do sofrimento. Porque o apego é, como diz, é um amor, é um tipo de amor. Que são os trilhos. É um amor. Mas vamos explicar um pouquinho mais. O mestre Okal, na Rap Science, explica o seguinte: o apego chama-se amor intuitivo ou amor animal. Um gatinho, né? Mamãe gata gosta do seu filhote gatinho. Se alguém for lá botar a mão no filhote gatinho, ela vai lá proteger o filhote. Esse é o amor, apego, que protege. Mas criou problema para quem foi lá tocar no gatinho, né? O fato é, quando você tem apego, você ataca as pessoas que provocam ameaças a você. Então, o apego é um estado de pensar somente em si e não pensar nos outros. Quando você ama os outros, você tem que desapegar. Você tem que abrir mão das coisas para fazer os outros felizes. Se você faz os outros felizes, você conseguirá se tornar feliz. Porque o universo, a energia universal, ela é cíclica. Ela vai e depois volta na mesma energia que você enviou. Se você desapega, né, você se libertou dos seus sofrimentos. O primeiro passo é sentir felicidade. Uma vez que você se torna feliz, você começa a praticar amor. Se você desapega, você não tem medo de perder dinheiro, não tem medo de dar as coisas para os outros, não vai fazer as coisas para os outros esperando algo em troca. Ou seja, seu amor se torna um amor mais puro, altruísta. Existem vários estágios de amor, mas o primeiro estágio, que é o apego, na verdade é um amor animal. E isso, do ponto de vista até da Organização Mundial de Saúde, traz mais saúde para o corpo físico do ser humano. Exatamente. Porque há um certo equilíbrio, né, que se faz necessário, e a pessoa, se conseguir chegar a esse estágio, ela estará fora da atuação do estresse, por exemplo. Exatamente. Isso então, aconteceu na sua vida? Exatamente, pessoal? Sim, claro. Eu era muito estressado, né? Então a meditação veio como um santo remédio para mim. Ano passado, na verdade, eu tive um câncer. Eu trabalhava no Banco do Brasil, eu estava no departamento internacional e comecei de repente a sentir dores muito fortes. Foi de repente. Só um minutinho, já que lembrou do câncer, nós temos nesse momento um dos maiores cancerologistas do Brasil, com mais de 2.000 curas do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, Dr. Hernando Sampaio, nos vendo, que eu vi há pouco aí, só para lembrar isso. Muito obrigado, Dr. Hernando. Então, o poder da meditação eu descobri quando eu tive esse câncer, né? Na verdade... Foi localizado? Foi localizado, fizemos, foi no intestino, né? na alça final lá do intestino, mostrou nas colonoscopia, tudo, né? Então estavam preparando para... Eu estava muito mal, fiquei muito mal de repente, não podia, ficava deitado na cama, não conseguia nem How many mexer. years ago? 30 years ago. 30 anos atrás, né? Mas o fato é que eu fiquei muito mal. Hoje eu estou com 61 anos. Tá? Mas, parece, né? Então, 61. Eu daria uns 50 aí no máximo. Meditação regenerante. Mas aí eu comecei, diante daquele, foi um susto, né? Porque quando o médico fala para você, olha, você tem um câncer. Ele era meu médico amigo, né? Então ele também ficou muito preocupado. E eu, caramba, o que eu vou fazer agora? E eu fui para minha casa muito entristecido. Falei, por que esse câncer? Mas daí fiz uma reflexão da minha vida, né? Você tem esposa e filhos? Tem esposa e filhos, tem 4 filhos. Então, olhando para a minha vida, eu percebi que eu vivia para a matéria, vivia para o dinheiro, vivia para a minha função. Como se tudo fosse acabar num piscar de olhos. Isso. Eu tenho um amigo ateu, que é o Jorge Ligeiro, que trabalhou comigo, gosto muito dele, muito intelectual e tal. E ele falava assim, por que eu vou me preocupar se ao fechar os olhos não vou ter consciência de mim? Lê do engano, né? Lê do engano. Na verdade, o mestre costuma dizer o seguinte, né? Se você olhar 2 pessoas, uma que acredita na existência do mundo espiritual, que a vida continua, e outra que acaba aqui,
quem você acha que vai viver melhor nesse mundo terreno? Você não precisa me responder, porque eu sei qual é a resposta. É quem sabe que a Eu vou contar um episódio que um amigo falou do câncer. Há 6 anos eu tive um infarto e fiquei 6 dias na UTI. Nunca me passou pela cabeça, nunca tive medo da morte, até pelo conhecimento da espiritualidade que me veio após os 23 anos de idade. Dos 20 aos 23 eu me tornei ateu, porque eu tinha lido todas as obras espiritualistas possíveis e imagináveis que me deram para ler. Eu comecei muito cedo, estudava e trabalhava desde os 16 anos. Então no rádio, quando você trabalha, você tem muito tempo para ler. E era o que me restava. Quando eu achei que eu sabia tudo, eu descobri que tudo se esboroava, né? E aí, quem me reconduziu ao caminho foi um grande médico brasileiro chamado, nunca posso esquecer esse médico, que na verdade disse para mim assim: Fernando, analisa comigo, eu sou um cientista altamente qualificado, Dr. Silvio Lago, hoje já no plano astral. Entende? E eu teria todos os motivos para dizer que não haveria vida após a morte. Mas eu vou te mostrar algumas gravações que fiz com pessoas que foram, olha só, abduzidas. E a partir desse conhecimento, mas não é isso que eu queria falar, no auge do infarto, e eu sei o que houve comigo, mas quero que você, que estou conhecendo agora, você explique para eles, na sua visão, o que houve. Eu me lembro que quando eu entrei na UTI, 3 médicos do meu lado, eu me achei o máximo, né? Falei, meu Deus do céu, naquela situação, e 3 médicos do lado, daqui a pouco eu fui encolhendo, saindo do corpo. E quando saio do corpo, eu vejo várias pessoas, e eu não via o rosto das pessoas. É a chamada experiência de quase morte da parapsicologia. Eu via quase rostos assim, e um deles devia ser o líder, porque eu me referia a ele. E a sensação de bem-estar era tamanha que eu disse para ele: olha, eu vou ficar por aqui. Não quero voltar. E ele, exatamente. E ele falou assim: não é a tua hora, volta. Eu fiz assim, eu estava na maca do Hospital Santa Terezinha, Samira estava lá, e o médico, o doutor João, olhou para mim: meu Deus, você nos deu um susto. De fato, né? Na verdade, a humanidade, ela vive em ilusão. Ela não sabe que é um ser espiritual. Não está consciente. Quando sabe apenas na cabeça, não na prática. Né? Sabe apenas de conhecimento. Nós somos seres espirituais. E daí? Mas o fato é, nós somos seres espirituais. E você sendo espiritual, é muito difícil você perceber isso, porque o seu corpo domina o espírito. Mas o que o budismo, o que a Happy Science, por exemplo, ensina é o seu espírito precisa dominar o corpo, porque o corpo é um veículo do espírito, e não o espírito que é a pessoa, o ser que vai controlar as coisas. Mas o espírito, ele precisa... Mal comparando, o corpo seria um carro que você usa. Exatamente, o mestre explica exatamente isso. O espírito é um motorista. Tá? Se você, por exemplo, tem experiências em que o corpo enfraquece bastante, você vai ter situações em que você, se você dormir, ou que se você meditar, ou se você entrar nessas situações, você vai ter a possibilidade, não é todos que percebem isso, mas vai ter a possibilidade de sentir essas experiências místicas, chamamos de experiência mística, em que você teve uma saída do corpo. Na meditação isso acontece. Pessoas que têm, por exemplo, mais facilidade na questão de meditar, pronto, durante a meditação ele de repente sai do corpo e vê o corpo ali. Por exemplo, você disse que foi espírita, né? Sim, há uma vertente muito interessante. Mas a Happy Science é espírita. Todo o ensinamento dela, quem olhar fala assim, isso é espiritismo, só que abrange o budismo todo. Um abraço para a Cleia Gonçalves, que é a presidente da Sociedade Espírita Ramatiz, que é um trabalho magnífico de um homem que eu fui assistente dele durante alguns anos, o Antônio Pino da Silva Alvim, que fundou essa organização, que hoje tem aqui no Rio de Janeiro inúmeras sedes. Então o que eu estava comentando é isso, quer dizer, lá para você tem que estudar 2, 3 anos para você sair médico, que seria o equivalente ao monge, né, do seu trabalho. E eu fiz todos esses cursos e vi coisas absolutamente surpreendentes, até para nós que estudamos
essa coisa, né? Mas é o que você falou, a gente vive em ilusão. Agora, eu queria que você explicasse um pouco do Sansara. Bom, o Sansara, né, você veja bem, o Sansara é esse mundo, é a ilusão desse mundo. Então, se você acha, qual é a ilusão desse mundo? Os mais fortes vencem e os mais fracos perdem. Né? Não é uma, hoje só se fala no mundo moderno, né, da relação win-to-win, né, os dois lados ganhar, né? Mas a gente não vê isso na sociedade, né? A gente vê uma competição, né, muito forte. Quem tem mais. Isso, quem tem mais força, quem tem mais poder. Então, por isso o ser humano se ilude com o poder, se ilude com o Estado, né? Se ilude com a posição social, se ilude com o seu cargo. Né? É como chama de Maia. O Maia já tem uma outra interpretação. Né? O Maia, né, seria assim, uma composição, né, de todas as forças que fazem com que você não perceba o que existe além do véu. Alguma coisa assim. Né? Mas o Sansara é ilusão no dia a dia. Vamos imaginar, né? Uma pessoa vive numa ilusão quando ela implanta uma ideia na cabeça dela e ela acha que aquilo é verdade. Tá? Então, vou imaginar que você convive numa família onde você tem dificuldade de relacionamento. Então, você começa a colocar na sua cabeça que você não gosta das outras pessoas. Aquilo é transmitido espiritualmente, ou mentalmente, ou vibracionalmente, de alguma forma até as outras pessoas. E as pessoas começam também a não gostar de você. Ou seja, você vive numa ilusão. Porque se você mudar o seu pensamento, essa ilusão, aquela realidade muda. Tudo que é ilusão é o seguinte, não é verdade. É aquilo que você acredita. Pode ser dizer que a ilusão é um tipo de fé, uma fé errada. Uma fé nas coisas erradas. Então, se você quer mudar a sua vida, né, sair do Sansara, né, o Sansara também tem a roda da encarnação junto também, né? Vamos imaginar, né? Então, por que você tem que voltar a reencarnar? Né? É justamente, o ser humano é um ser espiritual. Lá no mundo espiritual, lá é um mundo dimensional. Né? Na Rabi Science chamamos também de mundo espiritual, mas é um mundo dimensional. Né? Aqui na Terra, você vai encontrar todo tipo de pessoas. Pessoas elevadas, anjos, santos e também demônios. Demônios, tá? Pessoas más, vai encontrar tudo. Porque aqui é o campo de treinamento. Né? Então você tem que ter experiência, encontrar pessoas difíceis que vão polir a sua alma, polir a sua vida. Mas no mundo espiritual não. Pessoas de baixo, digamos, vibracional, não pode se elevar. Ela fica lá embaixo. Né? Por isso que existe inferno. Né? Mas não existe apenas um inferno, só sendo que para nós é importante esclarecer, como os irmãos concordam, na verdade nós chamamos o inferno de umbral. Né? Que é uma região transitória. Né? Embora para aqueles que lá estão imersos possa parecer eterno. É muito comum a nível de incorporação, no caso do espiritismo, mesmo kardecista, ou em outras facções espiritualistas, por assim dizer, alguém chegar a dizer de pé junto, jurar que está no inferno. Mas na verdade aquilo é uma reforma necessária a partir de equívocos cometidos em encarnações anteriores, não é isso? O mestre Okawa explica que o inferno é um hospital. Isso. Talvez não um hospital tão gostoso, mas é um hospital. Mas o hospital aqui é inferno. O hospital atualmente está se tornando inferno. Tem hospitais aqui no Brasil que são piores. De fato. Mas o fato é que o inferno, muitas pessoas podem ficar 1000 anos, uma eternidade lá. Mas muitas pessoas podem ficar apenas um segundo lá. O que determina o inferno, estar no inferno, não são as suas ações, mas é quanto tempo você demora para refletir e se arrepender. É isso que determina o tempo do inferno. Se um amigo concorda, se arrepender consigo mesmo. Exatamente. Não é que tem lá um cidadão julgador. Não vai. Deus necessariamente não é, na minha visão aí, e o amigo fica à vontade. Para mim, o máximo que eu cheguei é o quê? É um somatório de espíritos de muita luz. É o máximo que cheguei. Né? Mas é isso. Mas não é único, gente. Quando a gente fala tanto de Jesus, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Né? E qualquer um pode chegar a dizer isso desde que ascenda, ou seja, desde que se auto-ilumine. Exatamente. É isso? Então, por exemplo, né, o mestre tem mediunidade e ele recebe espíritos, né, de vários tipos, e vai conversando sobre as evoluções das pessoas para poder ensinar. Mas o mestre não recebe espíritos muito simples, ele recebe espíritos elevados. Por quê? Porque são
pessoas que influenciaram a sociedade como, de certa forma, né? Então, por exemplo, vamos imaginar de um espírito recente, falecido recentemente, Michael Jackson, por exemplo, né? Tá. Michael Jackson, né? Quando o pessoal olha a vida do Michael Jackson, todo mundo fala, nossa, né, ele, sei lá, tinha uns hábitos aí que ninguém aprovava muito e tal, e tal, né? Mas se você olhar a vida dele como um todo, né, porque o inferno não é determinado por ações pontuais, mas sim pelo todo da sua vida e pelo seu estado mental quando você morre, na verdade. Na verdade, se você tiver um estado mental de luz, vibratório de luz, você não vai para o inferno. Você não vai para o inferno, você vai direto para a quarta dimensão e lá você vai ser reorientado. Mas se você não tem luz no seu coração quando você morre, cai no inferno. Então, por exemplo, o mestre recebeu o espírito do Michael Jackson, né? E ali foram fazendo perguntas, né? Tem uns monges que vão fazendo perguntas para o espírito para poder saber onde ele está, o que ele está vivendo, né? Aí descobriu-se que o Michael Jackson, por exemplo, ele passou cerca de uma semana no inferno, 7 dias no inferno, né? 7 dias. E ele, na verdade, é um ser divino elevado, que veio à Terra para levar felicidade às pessoas através da música. Através da música, ele estimulava as pessoas a saírem das dificuldades. E ele usou um artifício, né, que tem algumas músicas, eu não conheço muito bem as músicas do Michael Jackson, porque eu conheço mais do passado, não é mais recente, mas... Aquela Thriller. Thriller. Então a Thriller, por exemplo, quando a gente vê os zumbis lá, né? Os zumbis, né? Mas aí perguntaram para ele assim, mas por que você fez esse zumbi? Não é infernal? Ele falou assim, como é que eu posso tirar as pessoas do inferno se eu não mostrar algo infernal para eles? Então ele traz, né, e vai colocando através de músicas, de letras, né? Primeiro ele atrai as pessoas, depois ele vai colocando outras músicas para a transformação das pessoas. Eu vou continuar perguntando para ele, inclusive eu gostaria que mais para o final do programa o amigo divulgasse, parece que vai haver um seminário, né? Na verdade, na verdade é o seguinte, né? Nós fazemos eventos, a Harp Science é uma instituição budista, espiritualista, e nós fazemos meditação na praia todos os domingos, aqui no Aterro do Flamengo, todos os domingos às 11 horas, nós damos sessões abertas, são cerca de 100, 140 pessoas que todos os domingos se reúnem no Aterro do Flamengo, na altura da rua Paissandu, atravessando ali o aterro. do consultório do doutor. O meu consultório é lá do Palácio do Catete, um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá, né? Exatamente. Nós fazemos ali uma sessão de meditação. A sessão de meditação é composta da passo a passo para a preparação da meditação, primeiro estágio de meditação, depois aplicamos uma lição do mestre Okawa, que é espiritualista, para a sua reflexão, e entramos na terceira parte, que é a meditação em contato com o seu espírito mentor espiritual, chamamos de anjo guardião, ou de espírito guardião, né? Não, na verdade são espíritos, nós temos espíritos guias e espíritos guardiões. Não são anjos, na verdade, são espíritos que estão num nível melhor que a gente, mas não são, às vezes, anjos. Existem algumas que são anjos. Mas o fato é, fazemos isso todos os domingos. Estamos na 205 vezes. Essa vai ser a 200... E que horas que é? É às 11 horas da manhã. 11 horas vai até meio-dia. É uma hora, aproximadamente, ali em frente ao... mais ou menos na altura da rua Paissandu, né? Ou 200 dali do Flamengo, né? Tem a numeração. Mas depois o amigo vai dizer também como a pessoa pode se chegar mais, né? No caso, conhecer as instalações. Bom, primeiro basta ir na meditação, né? Nós estamos no Lago do Machado, né? O Lago do Machado é um lugar bem acessível. Tem umas 3 salas, na verdade. Tem 3 salas, é um espaço pequeno, mas nós temos ali várias sessões abertas ao público. São quartas-feiras, sábados e domingos. Quartas-feiras são doutrinas. Passamos a doutrina. 4 horas da tarde, 7 horas da noite. Aos sábados é cura e exorcização. Então, ou seja, né? Até a turma pergunta, nossa, budismo, né? Com cura e exorcização, mas existe, né? Então, ensinamos sobre o que é o ser humano, como funciona a mente, como funciona a doença, como funciona a possessão espiritual. E depois, no mesmo sábado, isso é 4 horas da tarde. Tem meditação, e após a meditação nós fazemos cura individual, sessão de cura individual. Nós atendemos pessoa por pessoa, forma ali filas boas, né? Então é bom chegar
meio seco, né? Chegaram para... Maravilha. Eu estou bastante impressionado acredito que o Aguirre também esteja, né? Com o conhecimento. Qual é a sua avaliação da... Eu estou gostando. Teria mais perguntas para fazer. Vai ter. Por exemplo, como você define a espiritualidade? Só um minutinho, por favor. Vai ser já. Eu tenho que dizer 2 recados que fazem parte da nossa vida terrena, né? A primeira delas é que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai que são importadas com a maior tradição que existe no Japão, você sabe bem, e que chegam à casa do cliente e que, como objeto decorativo, são verdadeiras obras de arte. Se você estiver fora do Brasil, você pode acessar o nosso site internacional, que é shotokan.com. Eu queria também dizer o seguinte: eu tenho 3 livros escritos, o primeiro deles, 50 anos de comunicação, que já está fazendo 7 anos, com várias edições. Esse livro você encontra na saraiva.com.br. Vai lá na Saraiva, bota Fernando Sérgio, 50 anos de comunicação, e está até baratinho. Os outros 2 livros, Vida e Sucesso, que é uma coletânea de ouvintes que me pediram opinião ao longo dos mais de 50 anos de carreira, o Vida e Sucesso, e tanto Vida e Sucesso quanto este livro aqui, que é, na verdade, uma psicografia, um trabalho feito à época que eu estava na Matisse, que continua, aliás, que nunca se deixa de ser, então, que me veio inicialmente em inglês e posteriormente a gente fez em português também, do Richard Espírito, né? Eu tive um trabalho bastante voluntarioso, né, por assim dizer, que se chama Só o Amor Constrói. Então, Só o Amor Constrói e o Vida e Sucesso você encontra na loja do Ponto Frio, você encontra as lojas americanas, você encontra em várias lojas do Mercado Livre. Bom, isso colocado, isso posto, voltamos à pergunta importante do nosso Aibinda. A sua definição de espiritualidade. Bem, né? A espiritualidade, ela é o seguinte: o ser humano é um ser espiritual. Espiritualidade é o ser humano à busca do autoconhecimento. É isso que é verdadeira espiritualidade. Não está vinculado à religião ou crença, não? Não, mas isso também é um problema. Porque muita gente, a título da espiritualidade, deixa de praticar o seu aprimoramento. Lê um livro por ano de espiritualidade e acha que isso é suficiente para se transformar, para se melhorar como pessoa nesse mundo. Então a religião, ela, é lógico, existem boas religiões e existem más religiões. Mas todas elas deveriam ter o mesmo princípio. O princípio é fazer com que a pessoa melhore e se aprimore e supere os sofrimentos do mundo terreno, compreendendo quem é. Se uma religião não consegue ajudar a pessoa a se transformar numa pessoa melhor, a despertar para quem ela é, então significa que a religião não é boa, ou o seu condutor não é bom. Espiritualidade é uma tendência do mundo atual, mas ela é muito perigosa, porque as pessoas abandonam as suas práticas espirituais, abandonam o caminho e passam a achar que eu bico aqui, eu bico ali, né, aqui para todo lado, e não sou nada. Isso é um risco muito grande, porque não é suficiente você ler um livro espiritualista. Você precisa praticar. E a prática não é algo fácil. Se você não tiver outros colegas praticando junto, para se entusiasmar, para se divertir, para se compartilhar seus conhecimentos, e se você não tiver um local para você frequentar, você está sob risco. Sob risco de se perder. Ou seja, chegar lá do outro lado, vai falar assim: meu amigo, por que você não se aprimorou? Seu karma era esse, você tinha que ter esse aprendizado na sua vida, você tinha que fazer determinado. Por que você não fez? Mas eu fui espiritualista. Mas qual foi o seu esforço para se aprimorar espiritualmente? Então,
A espiritualidade se confunde com a leitura. Só a leitura não é suficiente. Esses elementos aí mencionados não estão levando em conta o comportamento se a pessoa evita fazer o mal e procura fazer o bem, sem ler, sem ter fé ou qualquer outra coisa assim. Na verdade é o seguinte, o mestre explica bem sobre isso, né? Olha, você não vai para o céu porque você tem uma religião, porque você tem fé. Entendeu? Não é isso que ele termina, né? É o todo. Saber o todo, é o conjunto da coisa. Não o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Mas o fato é o seguinte, elevação no céu você não tem se você não tiver uma correta religião. Só com a espiritualidade vai ser difícil. Religião no sentido de religar. De religar. Senão você não vai se tornar um anjo se você não tiver uma correta religião. O ateu está vedado ao céu. É? Ao ateu está vedado o céu. Não, ele entra no céu. Basta ele viver uma vida demora um pouquinho mais também. Mas ele entra, só que ele entra na dimensão inferior. Vamos imaginar, só deixa eu colocar aqui para não perder. Quem assistiu, por exemplo, o Nosso Lar, vê exatamente isso. Pega lá o Antônio André, você está entendendo? Eu acho que era Antônio André o nome dele. Sim, ele, quando morreu, ficava no inferno. Enquanto ele não despertou, ele não foi para o mundo da quarta dimensão, onde estão as cidades que ficam após a morte. Ali vão todas as pessoas que morrem. Ali já é céu. Só que ali é um céu de reconstrução, replanejamento. Refazimento. Você vê duas coisas, não existe coincidência, né? Você mencionou aí o Nosso Lar, e o Renato Prieto era nosso debatedor durante muitos anos na própria Rádio Tupi, que foi o ator que fez o principal personagem. E a outra coisa é o seguinte, Lopes Arirampa, nos seus livros, que alguns dizem que foram criados e tal, mas não importa, porque tinha ali uma grande sabedoria, o que importa não é a assinatura, o que importa é a sabedoria. E dá a tônica de um cidadão ateu que, quando morreu, e ele ficou durante anos e anos, para não dizer séculos, absolutamente como se tornasse aquele ovoide, né? Sem ver, sem perceber, sem sentir, mas chegou a um momento, por quê? Porque ele negava a existência daquilo que já existe. Então, se você nega, você na realidade você não tem a possibilidade de ver. É você que se autopune, porque você deveria ter visto e não viu. Né? E até que num determinado momento, e aqueles protetores espirituais que você fala tão bem, todos ao lado dele, bastava ele abrir os olhos que ele sairia daquela situação que levou ele na permanência de anos e até talvez séculos. E no momento em que ele começa a pensar, dizer, mas peraí, se eu estou pensando, logo eu vejo. E do ponto de vista espiritual, evidentemente que aí é apenas uma imagem, ele abre os olhos e ele percebe a existência de amigos espirituais que o elevaram. Nada é definitivo, nem para o mal e nem para o bem. Tudo é somatório e tudo é conclusivo. Concorda? Bem, no caso, né, só concluindo ainda a resposta ali, né, o fato é, não se preocupe, né, eu tenho até medo de dizer isso, não se preocupe em ser um espiritualista ou ser um religioso, tenho até medo, porque isso pode levar a pessoa a cometer erros, tá? Cometer erros. Hoje nós vemos religiões cometendo erros. Né? Sim. Vendo religiões cometendo erros. E isso tem afastado a pessoa da prática espiritual. Isso não é bom. Não é bom. Tá? É uma coisa que afasta o ser humano de um grande aprimoramento. Mas isso não quer dizer, porque a essência da bondade existe dentro do coração da pessoa. Se ela deixar isso fluir no seu dia a dia, ela se torna uma boa pessoa. Mas vamos lembrar, eu chamo aqui Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo tem aí certas parábolas, ele falou a palavra dos talentos. Então, você quando vem à Terra, você recebe talentos, qualidades, coisas que você precisa desenvolver. Então, se você veio para a Terra, usou seus talentos, ou seja, suas habilidades, qualidades para destruir, para fazer a farra, para se divertir, você não pode entrar no mundo celestial. Então, esse já é o cara do mal. Mas o ateu, a pessoa que não pratica, enquadra no segundo caso. É aquele que pegou e escondeu o talento debaixo do tapete. Ou seja, ele pegou e falou assim, não, mas eu não falei mal de ninguém, eu não fiz mal para ninguém, eu não prejudiquei ninguém, eu levei uma vida bem tranquila, eu não fiz nada de errado, eu só estudei, não fiz nada. Então, tudo bem, você pode entrar no céu, mas não tem elevação. Você diria que a pessoa, não tem elevação. Que a pessoa, para chegar a esse ponto de elevação, de espiritualização,
tem que sair da zona de conforto? Tem que sair. Ele tem que ser intencionalmente buscar Porque não é muito prática. comum. Eu acredito numa coisa, fico nela. Eu não vejo nada mais senão aquilo que eu acredito. Uhum. E Mas aí é a pessoa não importante, sai. para que a pessoa se aprimore, Agora ela vai dar tem desconforto. Vai dar. Vai dar. Se você viver Claro, você pode viver na zona de conforto, mas você não vai se crescer. Você não tem crescimento. O objetivo da vida na Terra não é para você sofrer, nem para se divertir. Na verdade, é para você aproveitar todas as oportunidades para crescimento. Então, se você veio para o plano terreno, você está na escola. Se você deixa de se aprimorar nessa escola, a vida vai te bater. Se você não busca a sabedoria, a prática por própria intenção, intencionalmente buscar fazer as corretas ações, a vida vai te aplicar as lições. Só que aí, você sofre. Como você prefere aprender? Através da sabedoria ou através da dor? Mas tanto a dor quanto a sabedoria leva você no mundo celestial. Tá? Mas a partir de um determinado ponto do mundo celestial, chamamos assim, ó, as dimensões espirituais estão lá divididas, grosseiramente falando, porque tem muitas dimensões. Seriam tá? 7, grosseiramente. Grosseiramente são 7. A quarta dimensão chama-se mundo astral ou mundo póstumo. Todo mundo que morre vai para lá, seja bom, seja ruim. Só que lá tem uma separaçãozinha. Tem umbral, infernos mais profundos, conforme a gravidade da mente da pessoa. Tá? E depois, ali tem as cidades de recuperação. Depois tem a quinta dimensão. Aqueles que foram bondosos, cujo balanço total é perfeito, chamamos de mundo dos bondosos. Né? Todas as pessoas que intencionalmente praticam o bem, né, criam uma balança positiva. A balança pende para o lado positivo. Quando morrem, eles vão para esse mundo dos bondosos. Acima do mundo dos bondosos, existe o mundo dos líderes, chamamos de mundo da luz. Empresários, médicos, padres, monges, né? Todas as pessoas, radialistas, todas as pessoas que façam algo bom para os outros, estão nutrindo as pessoas. É um tipo de amor mais elevado, porque está nutrindo, está usando o seu tempo para nutrir as pessoas. Está usando, quem é empresário, parece que não, mas empresário bota comida, dá oportunidade de saúde, ou seja, claro, se não for um empresário, é explorador, mas vamos generalizar, fazer de conta que tudo funciona bem, né? Mas o empresário, professor, médico, padre, monge, todos que realizaram dedicaram a sua vida no trabalho de beneficiar as pessoas, eles vão para a sexta dimensão. Isso não seria espiritualidade? Não, a espiritualidade é você ter noção que você precisa buscar, se desenvolver na questão espiritual. Não basta fazer o bem. Não basta fazer o bem, não te dá noção da espiritualidade. Não te dá noção da espiritualidade, né? Mas te leva para o céu. Te leva para uma situação melhor. Com certeza. Te leva para o céu. Agora, a elevação, até a sexta dimensão, é possível conseguir entrar sem religião. Até a sexta dimensão. A partir da sétima, vive os bodhisattvas, os anjos, os santos e os espíritos elevados. Ali, sem religião, não entra. Acho que não é palavra. Não entra. Por quê? Porque ali você vai se tornar um guia espiritual. Todos os guias espirituais, eles estão se preparando para entrar na sétima Tem uma dimensão. religião certa para entrar lá. Não existe religião certa. Existe um praticante certo. Isso. Entendeu? Alguns Seja- islamitas, não generalizando, mas alguns islamitas são religiosos. Islamitas, você está falando? Por exemplo, O exército terroristas. islâmico. Islâmico, né? Hein? O exército islâmico, isso. O exército islâmico, os Mas radicais. está dentro daquele. Mas você veja bem. Que existem bases. Mas existe religião rigorosamente. Você veja bem, olha, na verdade, se o praticante é correto, ele percebe quando a religião não serve para ele, E está sai seguindo dela. o caminho errado. Lógico. Entendeu? Ele percebe. Mas se Se é uma ele pessoa correta e não tem religião, também entra, não. entra no céu, entra, mas ele não consegue se elevar, ele não consegue chegar lá Até o momento dele aprender o caminho melhor para ele. Quer dizer, não é. A Deus seria injusto se uma pessoa boa, Só porque não tem católico religião. entra, só não tem protestante isso. entra, Não, só tem ateu. isso, Não, tem isso. as possibilidades são amplas, mas na realidade, a partir de um determinado dimensão, como diz o monge,
se faz necessário o estudo e isso. balizado por aqueles que sabem mais do que a gente, que nós não para de aprender. Então você tem que ter um mestre na sua vida. Existem os grandes mestres, essas são as melhores referências que nós temos. Buda, Jesus Cristo, Confúcio, Sócrates, tá? São grandes mestres. Então, quando você busca tais mestres, você tem uma referência para se aprimorar como ser humano. Exatamente. Você tem uma referência e um caminho. Então, você reflete no mestre, né? Eu busco seguir os passos do mestre. Que, na medida em que você evolui e se torna confluente, ou seja, na realidade, as pessoas respeitam mais as religiões desde que sérias uns dos outros. Exatamente. Na verdade, a religião, por trás da religião, existe uma única fonte. Essa fonte chama-se Elohim, El Cantare, é o nome que nós chamamos atualmente, ou Deus. Tá? Adonai. Mas o fato é, Deus, ele criou vários sabores de frutos. Quem me dera se somente todo mundo gostasse de maçã. Então todas as pessoas têm oportunidades de encontrar o caminho. Quem está subdesenvolvido ou não tem uma correta compreensão da religiosidade, por causa da sua mente, acaba entrando em religiões ainda que não estão desenvolvidas. Mas no momento ele cresce e muda para um estágio mais elevado. Isso acontece sempre. Qual é a sua definição de Deus? No Livro dos Espíritos, que é a pergunta número 1, está: inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Bom, eu diria para você o seguinte: no nosso sutra, existe um sutra que chamamos Dharma do Correto Coração. Ele começa assim: no grande universo há a luz. É a primeira linha. Deus é a luz. E a segunda linha fala: a vida de Buda, no grande universo há a luz. A luz é a vida de Buda. Quando ele fala Buda, todo mundo acaba pensando no Buda Shakyamuni, mas ele não está se referindo ao Buda Shakyamuni. Está se referindo à consciência universal que permeia todo. Nós não somos parte do fora do universo. Nós estamos vivendo dentro da consciência do grande universo. Estamos dentro da consciência do Buda primordial. O Zen budismo acha que você perde a individualidade ao morrer mergulhando no oceano da consciência. Mas não é essa a visão, pelo que eu entendi, da Rap Science. Na verdade, ao você morrer, você continua seu mergulhamento espiritual. Você permanece. Você só mergulha, veja bem, se você só mergulha na consciência divina, mas sem perder a sua característica, quando você atingir a 8ª para a 9ª dimensão espiritual. Porque o que acontece? Nós temos vários corpos. Sim. Na Terra temos um corpo físico. Gerido pelo corpo espiritual. Gerido pelo corpo espiritual. Quando você volta para o mundo espiritual, você tem uma alma. Mas esse não é seu corpo ainda. Até que eu vou dar um exemplo para você. Você tem uma luz aqui. Essa é a sua vida. Eu teria que, às vezes, a gente tem que sair um pouquinho dessa história só de perguntador para acrescer alguma coisa. Na escola de médios da Ramatiz, eu desenvolvi a capacidade da terceira visão. E eu estou vendo toda a projeção da aura sua, que é uma coisa tão extraordinária para quem poder ver através da terceira visão, por assim dizer, que mostra não só a tua elevação, como a crença daquilo que você está fazendo. E mostra uma possibilidade científica em termos futuros, que a ciência ainda hoje não sabe, da cura através da coloração da aura. Que no dia que o ser humano, e existem mundos elevados em que as pessoas já fazem isso, os médicos já fazem isso, que a provável doença ela não chega ao órgão por ela curada antes, naquilo que nós espíritas chamamos de perispírito, que você poderá chamar de corpo astral, segundo corpo, ou o que for. Então, apenas dar esse testemunho, eu fiquei pensando, devo dar? Não tenho de dar. Eu gostaria de colocar, isso é importante saber isso, né? O nosso espírito, ele tem vários corpos. Né? Sim. Um dos corpos, por exemplo, quando estamos no plano terreno, um dos corpos, podemos chamar de corpo astral ou corpo perispírito. Ele é a forma, ou a planta. Vamos chamar assim, uma casa tem uma planta, ou a forma, é o que dá formato. Quando você fica doente, você não ficou doente
por acaso, porque um vírus entrou em você, ou porque uma bactéria te pegou, ou porque não sei o quê. Você ficou doente porque o seu pensamento, o seu estado mental destruiu o seu perispírito, ou o seu corpo astral, ou seja, acumulou energias negativas nele. E provocou... O que pode ter acontecido no teu câncer e no meu exatamente. Infarto. E provocou deformações vibratórias no seu perispírito. O seu corpo que está aí nesse momento, se você perguntar qual a sua idade, eu vou dizer, né, quantos anos o senhor tem? 73. Na verdade, o senhor não tem mais que 1 ano de vida. Todas as células do seu corpo, sem exceção, foram renovadas nos últimos 365 dias. E o detalhe é o seguinte, todas elas, no todo, se renovam de 8 a 8 anos. Então, o que mantém a planta, ou a 7, o que mantém a planta é o perispírito. Então, a planta é o perispírito. Se o perispírito está deformado, o que acontece com o corpo físico? Nasce uma deformação. E por que nasce? Para isso se não tivesse deformado, seria eterno? É eterno. Eterno quem? O corpo físico? O espírito é eterno. Não. A pessoa vai morrer porque... Não. Esse plano terreno, antigamente, sei lá, 300 milhões de anos atrás, o corpo vivia milhares de anos, mas atualmente não. Atualmente já está determinado na lei universal, não sei te dizer por exata razão, mas que a vida tem um máximo, é 120 anos. Isso é uma outra coisa que muitas pessoas se enganam. Ai, morreu porque está na hora que... Não existe isso. Se Deus disser para você, olha, você vai lá para aquele lugar, você tem 1 semana para fazer as coisas, depois você vai voltar, Deus está sendo injusto com você. Não é isso. Você recebe um crédito, que chamamos de crédito. Esse crédito, se corretamente usado, dá 120 anos. 120 anos. Se você morreu com 80, né? Sim, mas o fato é, por quê? Porque comemos coisas erradas, fazemos coisas erradas, pensamos coisas erradas, é todo conjunto. A influência certo? Do resto. E aí você vai desgastando antes da hora. Morreu antes da hora. Entendeu? Então, ele morreu foi por causa de carne de porco, se não me engano. Não, ele morreu por cogumelo. Na verdade é o seguinte, existiam cogumelos venenosos, que acho que os monges foram pegar lá alimentos da natureza e colheram alguns cogumelos pensando que era, mas Buda sabia, porque ele sabia que estava cumprindo a missão dele, então ele precisava retornar. Ele não ficou 120 anos porque ele queria ficar 120 anos, já estava o momento de retornar. E na verdade, se você não for para a vida espiritual, você não produz. Não. Então... na verdade, a vida vai tentar fazer você progredir, mas ela vai usar a dor, aí é complicado. Por que existe tanto sofrimento no mundo terreno? Karma. O que é um karma? Você já se perguntou? De karma e dharma. O que é um karma? Né? Todo mundo fala assim, você é meu karma, aquele problema é meu karma. O que é um karma? Karma, meus amigos, nada mais é que uma lição, na verdade, que se apresenta na sua vida em forma de tendências de como você reage à situação. E você vem trazendo de vida para vida. Sabe? Se você aprendeu a lição, o karma se desfaz. Se você não pode compreender o que é vida para vida, compreenda o que é dia para dia. Isso. Porque nós somos o resultado dos Dormiu nossos à dias. Noite, né? Dormiu à Se noite, eu tenho você acordou devido a livre. algumas poucas coisas que eu fiz acertadamente. Se eu tenho fracasso, de outras tantas coisas que eu fiz, que são muito mais do que as poucas, de defeitos que eventualmente nos traduzem na vida seguinte. Qual será a minha vida seguinte para quem não acredita na vida após a morte? Amanhã, porque não existe ainda. Na verdade, então, só completando, então o karma é o que você faz. Aqui vai piorando ou dissolvendo o seu karma. E o Dharma? O Dharma já é mais complexo, porque o Dharma tem várias interpretações. Na Science, a interpretação mais importante que nós temos é que Dharma não é isso, a vida que as pessoas dizem. Na verdade, Dharma significa o seguinte, tanto quando você segue o caminho budista, né, ou por uma linha búdica, você sempre vai ser solicitado em um determinado momento a fazer juramento aos 3 tesouros. O primeiro tesouro é Buda, que é a consciência divina. O segundo juramento é Dharma, que é o ensinamento. E a terceira é o Sangha, que é a organização búdica. Bom, o que é o Dharma? Dharma é um ensinamento. Um ensinamento emanado direto por Buda. Então, se você pegasse, por exemplo, a Bíblia não é Dharma. Porque não é que é Buda. Quem é Buda? Buda é a consciência de Deus universal. Estamos se referindo a isso. É o Cantário, no caso. Né? Então, se você pegar a Bíblia, você vai encontrar lá profetas. No caso de Jesus
As palavras de Jesus é Dharma, dos apóstolos não. Então, se você tirasse todas as palavras que não são emitidas por um ser iluminado, isso não é Dharma. Agora, o que sobrou é Dharma. Então, quando Jesus fala, ame ao próximo como a si mesmo, isso é Dharma. Quando o Buda diz, você é aquilo que você pensa, isso é Dharma. Por exemplo, o mestre Okawa, né, é o Buda reencarnado. Então, ele está transmitindo os livros dele. Do jeito que ele está falando, é Dharma. Quando é explicado, mil livros ele fez? já estão 2.000 livros. 2.000 livros. Com 63 anos de idade. 63 anos. Ele faz cerca de 2 livros por semana. E ele fala que até o final da vida, ele ainda vai fazer mais uns 2, 3 mil livros. Então, o fato é, o Dharma, né, é a lei universal. Se a lei universal é o Dharma, como que o Dharma se expressa na Terra? Através de palavras, através de ensinamento. Quando você lê o Dharma, você se torna uno com a lei universal. Mas quem é o Dharma? Dharma é a própria consciência divina que está em todos os lugares, controlando todas as coisas. E se deixarmos em todos nós. Isso. E você, ao buscar o ensinamento, você se torna uno com o Dharma. Eu e o Pai somos um. E aí, ao se tornar uno com o Dharma, não existe mais impossibilidade para você, porque você não é mais regido pelas leis da Terra, mas sim pelas leis universais. Estamos chegando ao final do programa, uma pena que eu estou com medo da bateria aí. Enfim, mas eu quero agradecer muito ao nosso querido doutor Aibindo. Eu que agradeço a oportunidade. Aprendi bastante. Que é um dos psicólogos mais conhecidos, tem um valor imenso do ponto de vista intelectual e psicologia. E eu queria então que o amigo divulgasse aí o seu curso, né? Então, o amigo já está dando um curso aí na Eldorado, aqui na Tijuca. É um curso para procurar uma iluminação, né? Certo. Não a iluminação, porque é demais para o meu gosto, mas É o trabalho. É o caminho para a paz de espírito, que é viável. Certo. Esse curso acontece agora na Tijuca, na Conde Bonfim 422, na Livraria Eldorado, aquela galeria onde tem a casa e vídeo. Certo. Fica mais fácil como referência. Toda quarta-feira, de 2h30 às 4h. Na quarta-feira, anteontem, né, teve uma aula, uma exposição, né, uma demonstração, e o curso para valer. Quem quiser pode começar na quarta-feira próxima. Vai ser oficialmente a primeira aula. Período de duração, 2 meses. E o seu curso do Flamengo? Do curso do Flamengo é toda quinta-feira, também de 2h30 às 4h. Já dura 20 anos, com muito sucesso esse curso. Eu sou testemunha disso, tive um almoço de fim de ano com as alunas todas, e alunos também, né, do nosso querido Aibindo. Fica no 66. No prédio Flamengo 66, bloco B. E o telefone do meu consultório para entrar em contato é 21 Rio de Janeiro, 2285-0550. Perfeito. Quer repetir? Não, 2285-0550. Muito bem. E ao nosso querido monge Sérgio Melo, muito obrigado, muito nos honra. Perdão, Carlos, perdão. Isso é recorrência de Sérgio na cabeça. Mas, Carlos, eu quero agradecer a sua presença, muito nos honrou com a sua sabedoria e seu conhecimento. E que você deixe aí o recado que você acha conveniente. Agradecer ao Paulo Dedes, que foi o intermediário, e convidá-lo para mais vezes, quando você puder, estiver por aqui. Tá bom? Eu agradeço a então, oportunidade. por favor. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui. Gostaria de estar discutindo mais coisas, mas pense o seguinte, uma única mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Né? Nós somos seres espirituais, não somos seres carnais. Então não ache que sua vida é determinada pela matéria. A sua vida é determinada por aquilo que você alimenta dentro do seu coração. Por isso é importante buscar se aprimorar, conhecer mais sobre a questão espiritual, porque você não é seu corpo carnal, você é um ser espiritual. E à medida que você desenvolver a sua compreensão disso, a sua vida vai melhorar e vai ter você o controle da sua vida. É como se você estivesse no remo do barco que estava sem remo, sem direção. É você trazer a sua vida para a direção que você quiser. Na Happy Science, nós praticamos meditação, temos seminários, nós somos abertos nas quartas, sábados e domingos. Nas quartas, às 4 e às 7, nos sábados, às 4 horas da tarde e nos domingos, 5 horas da tarde. Além disso, nós temos cursos fechados que acontecem nas terças, quintas e sextas, que são cursos de meditação. Vocês podem acessar a Happy Science, que é happyscience.com.br, né?
convidamos vocês para experimentar um pouquinho da meditação. Todos os domingos, às 11 horas da manhã, no Aterro do Flamengo. Desde que não chova, estamos lá oferecendo gratuitamente a participação na meditação. E depois ainda sorteamos livros do Mestre Okawa ao final da sessão, baseado nas fichinhas de enquete que o pessoal preenche. Já estamos na 205ª sessão lá na Praia Flamengo. Isso já fazem 4 anos que estamos indo lá todos os domingos. E olha, vou te contar, todas as pessoas que vão lá se mostram impressionadas de conhecer os ensinamentos do Mestre Okawa. O Mestre Okawa, ele é médium, ele é um ser muito grandioso, bondoso, e tem transmitido para nós as visões completas, porque ele diz, o ser humano, não basta ele ter religiosidade, ele tem que saber escolher na política, ele tem que saber estudar e ele tem que ser um bom negociador. Ou seja, esse é o conjunto do ser humano. A nova vida neste mundo exige que você saiba todas essas coisas. Se você tem falha em uma desses pilares, você não está desenvolvendo corretamente a sua mente e o seu espírito. Então é importante se aprofundar isso e assim você conseguirá melhorar, não só para si, mas ajudar a melhorar a vida da sua família, da sociedade como um todo. Bom, era isso que eu tinha para transmitir. Muito obrigado, muita paz. Obrigado. Gente, eu estou chegando ao final do programa, antes que as letrinhas subam, né? Eu quero agradecer mesmo a você que nos ouve, que nos prestigia. Alô para o Luizinho Campos, para a Marion Duarte, grande cantora. Marion, se Deus quiser, estará aqui na próxima quarta-feira, a Glória Raiol, e dizer que hoje nós todos estaremos no almoço da Confraria dos Amigos do Rádio, confraria esta que eu sou o patrono, na verdade homenageando o nosso querido amigo professor Isaías Nascimento. A todos o meu carinho, muito obrigado. Namastê.